Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio do vosso podcast de conversa. Pois é, o vosso podcast favorito, o podcast de política mais ouvido em Portugal e, portanto, que bom que é atingirmos esta marca histórica que são os 200 episódios. Isto, de facto, tem sido uma aventura extraordinária no meio de 3 anos e meio de projeto, basicamente. Em janeiro farei, então, 4 anos deste projeto, portanto, 3 anos e 8 meses, e fazendo bem as contas, não é? Já fiz estas contas várias vezes, em próprios episódios, que é um ano tem 52 semanas, basicamente, e portanto eu deveria atingir apenas o episódio 200 em 4 anos. Portanto, antes disso estamos a conseguir, e portanto, desde já, pedir-te o grande apoio por parte aí no que toca aos likes no YouTube. No Spotify, Apple Podcasts, é participares nas stories, é partilhares as stories. Na Apple Podcasts, é deixar as 5 estrelas, que muito ajudam naquilo que é a divulgação deste podcast. E, portanto, quantos mais ouvirem, melhor. Estamos numa média de 4.000, 5.000 plays por mês no que toca ao Apple Podcasts, Spotify. E estamos também a atingir os 3.000 subscritores no canal de YouTube. Portanto, muitos de vocês depois mandam mensagem: Cláudio, mas os episódios não saem? Não, eles saem. Tu é que, como não vais deixando o like, como não subscreves, não carregas no sininho para ativar as notificações, acabas por não receber e o YouTube acaba por achar que o teu algoritmo já perdeu o interesse no podcast Conversa. Depois, quando vais a ver, já tens 2, 3, 4, 5 episódios em atraso. E depois torna-se um pouco mais difícil de colocar em linha, não é? Estive um bocado afastado também no sentido de preocupações com a vida académica, portanto, precisei de participar mais nisso, mas aqui estou eu, para o episódio 200. E este episódio 200, portanto, seria o tour na estante. Pode haver que a estante está vazia, no caso do YouTube. Portanto, quem está no podcast Spotify, este episódio será um pouco mais visual. Portanto, se quiserem migrar para o YouTube, estão à vontade. Se não, deixa-se estar, portanto, eu vou dizer mesmo o nome dos livros. E agora, portanto, vocês reparam naquilo que se mantém, que é a estátua de vencedor, mas isto é a estátua que eu usei no episódio dos Oscars, portanto, comprei na altura para isso. Foi um bom episódio, gostei bastante da dinâmica. Conseguimos gravar ali no Cinema City, nós, portanto, eu com 2 membros da Comunidade de Cultura e Arte. Obviamente a Constituição da República Portuguesa, importantíssimo, e obviamente ali um microfone. Portanto, esvaziei a estante e era impossível fazermos um tour na estante, porque ia ser super, super maçador para vocês que estão desse lado. Portanto, fazer assim um top dos 10 melhores livros para quem quer estudar política, para quem quer perceber a política. E, portanto, são livros que eu gostei imenso. Recomendo para quem queira ter uma visão mais aprofundada. Obviamente que outros poderiam caber aqui, mas restringindo a 10, tem que ser assim. Portanto, de outra forma não podia ser. Ainda no campo da reflexão, porque são 200 episódios, o episódio 201 já está gravado, sairá esta semana, que é com o Alexandre Poço, novo presidente da JST. Consegui gravar com ele esta semana, mas lá está, como tinha que lançar ainda este 200, tive que esperar assim um bocadinho para lançar o 200, então aí sim vou lançar o 201. E esta foi uma semana também marcada pelos exames nacionais e, portanto, espero que tu, que és do ensino secundário, tem havido cada vez mais jovens do ensino secundário a vir subscrever o podcast e ouvir o podcast, espero que tenhas tido boas notas, é isso que se deseja, é isso que eu pretendo também da vossa parte. E, portanto, é isto, tem sido uma caminhada longa, uma caminhada com altos e baixos, como é evidente, com melhores momentos, momentos menos bons ou menos concretizadores, por assim dizer, e o importante é vocês estarem desse lado, e o importante é eu também estar aqui para vocês. Ou seja, eu não vos sirvo o conteúdo num prato frio, não é? Por assim dizer, portanto, não vos meto, aqui está o episódio, aqui está a matéria, portanto, desenvencilhem-se. Não, procuro sempre criar uma boa dinâmica com vocês. No Instagram também, no Twitter também tenho estado a fazer uma boa dinâmica, estamos com quase 700 seguidores, no Instagram atingimos já as 1000, no Facebook estamos com 1600 ou 1500, qualquer coisa. Portanto, tem sido bons números nessa parte, mas é preciso partilharmos mais. A Academia Política vem aí, estou a finalizar o programa, e esse programa será submetido também
a professores e a professoras minhas, portanto, a pessoas que vão verificar também do ponto de vista pedagógico, por assim dizer, dar ali uma review, no sentido de concordar ou não concordar com aquilo que está estabelecido, fazer algumas sugestões. Portanto, lá está. É esta preocupação que eu tenho, é trazer-vos o melhor conteúdo possível. Entendem? Porque vocês também merecem isso. E aí, no caso português, é triste não vermos este tipo de conteúdo cá, ou não ser feito de uma forma não inquinada. Porque há vários projetos a falar em política, obviamente, mas ou são newsletters de partidos, ou funcionam como newsletters de partidos, ou são coisas viradas à esquerda ou à direita. Portanto, a real incidência, a real capacidade de análise acaba por ser deturpada. E isso é uma boa crítica que vocês fazem a este podcast, ou característica, se quiserem, que é a isenção, a neutralidade nisto. E isso sempre foi um traço que eu quis desde o início. Trazer-vos um ponto de vista neutral, um ponto de vista sério, trabalhado, bem pensado. Se isso depois justifica o facto de acertar todas as eleições que ocorrem e que o podcast obviamente dá nota delas e faz episódios sobre elas, talvez seja um indicador. Não que um cientista político seja feito para acertar as eleições, mas é feito para analisar. E eu acredito que se eu fizer uma boa análise e se a minha análise for consequente naquilo que são os resultados eleitorais, então acho que aí sim estamos a fazer um bom trabalho. E portanto, quando eu digo alguma coisa, essa coisa, regra geral, acontece. Como foi dito no episódio com o José Pinto Coelho do PNR, ao ponto de ele ter dito: então, mas diga que eu vou ser eleito, não é? E portanto eu disse: não, lamento, não vou dizer, primeiro, por não partilhar da mesma ideologia, e segundo, por não achar que politicamente seja necessário. Mas o José Pinto Coelho, apesar de não termos as mesmas ideias, apesar de não partilharmos o mínimo qualquer de sintonia, foi uma pessoa agradável, uma pessoa que entrou no jogo quando picava, quando era mais mordaz com ele, entrava no jogo, portanto, saudar nesta parte. Politicamente estamos totalmente opostos e não me revejo e não gosto em nada da sua ideologia. Mas, portanto, é esta a reflexão que eu tinha para vos deixar antes, então, de irmos então ao nosso top 10. Portanto, é isso mesmo. Hoje vou ter ajuda mais visível, por assim dizer, da minha irmã. A minha irmã costuma estar sempre do outro lado da câmara. E é sempre muito importante, porque eu estou deste lado e, portanto, vocês sabem que eu trabalho sozinho, no sentido de gravo, edito, publico, enfim, ando à procura de material, produzo material. Portanto, quando é aqui a gravar, portanto, para que o podcast seja gravado, sobretudo na componente visual, no vídeo, estejam as coisas bem, e portanto, daí sendo importante a minha irmã estar aqui, e portanto, tem sido alguém que tem ajudado bastante neste podcast, e portanto, é isso que também é importante. Portanto, agradecer a vocês que consomem, mas também agradecer àqueles que me são mais próximos e que também, de uma forma ou de outra, gostam de partilhar. E aqui também, já que estou na parte dos agradecimentos, quero obviamente agradecer ao Zeca, grande amigo da Ilha Terceira, nos Açores, no arquipélago dos Açores, em que podemos então ver alguns cartoons feitos por ele. Portanto, é isso que eu gosto, é isso também que eu quero da vossa parte, uma partilha, tudo mais. Vamos lá então ao número 10, que vou-vos apresentar aqui. Portanto, é um livro que eu, inclusive, já falei com o Zeca, eu já tive a oportunidade de fazer uma videochamada com o Zeca e falarmos sobre isto. Dei-lhe 2 livros, um deles foi justamente este. Introdução à Ciência Política, Teorias, Métodos e Temáticas. É um livro da Porta Editora. É um livro que é relativamente barato, isto consegue encontrar por 14 euros, portanto 14, 15 euros, depende também se houverem promoções, mas para aquilo que é, portanto tem esta alturazita, para aquilo que é, vale o preço. Porque às vezes há aqueles livros que nós compramos e dizemos assim: epá, gastei aqui um dinheiro e não me é satisfatório, deixa-me no éter e, portanto, não me interessa mais. Este livro não. Este livro é mesmo muito bom. Porque é quase um curso de ciência política. E, portanto, trabalha-se aqui tudo. É mesmo excepcional e, pronto, para quem não quiser uma coisa tão maçuda, também tem livros maçudos, mas não convém. Estamos aqui, até porque um deles é de um professor italiano que fez mesmo assim um próprio curso à distância e publicou depois em livro. Mas é isto. Aqui o autor é do Minho, o António José Fernandes, que nos traz aqui coisas como conceitos, a evolução da ciência política. Portanto, traz-nos aquilo que vai ser também a nossa primeira aula na Academia Política, que é conceitos. Vamos ter que operacionar conceitos, vamos ter que perceber o que é a ciência política, para que serve a ciência política.
é que ciência política nós estudamos a política, não fazemos política. Entendem? Essa é que é a grande diferença e por isso é que faz com que livros sejam bons ou não sejam bons também. Portanto, os métodos de avaliação, a própria forma do Estado, conceito de Estado, as ideologias também, marxismo, socialismo, liberalismo, social-democracia, portanto, tudo isso pode encontrar neste livro que é muito bom neste tipo. Portanto, recomendo a todos a Introdução à Ciência Política. Ora, este livro é daqueles livros que é bom no início, é maçudo, mas mais do que, ou pior do que ser maçudo, é ser repetitivo. Eu conheço o autor, é o José Miguel Betancourt, já temos várias vezes em vários eventos, cada um tem o seu estilo diferente, nada contra isso, mas ele foi mandatário da juventude da candidatura do Cavaco Silva. E, portanto, aquilo que eu sinto quando se está a ler este livro é que há uma beatificação à ideia de glorificação permanente, constante de Cavaco Silva. Ou seja, não tenho nada contra o Cavaco Silva, das pessoas mais sérias que nós tivemos na política, excepcionando, obviamente, esta questão toda do BES, mas no sentido da forma de estar demasiado austera, é verdade, mas uma sobriedade que falta imenso a Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo. E Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, é quem faz o prefácio. Assim como também tem notas de apresentação do Mota Amaral, que foi também foi o Presidente da Assembleia da República, que se vocês encontrarem, se forem procurar o nome dele e escreverem 69 à frente, vão encontrar um momento caricato que nós tivemos no nosso Parlamento, em que o Mota Amaral está a ler a proposta de lei, o que vai ser aprovada, ou que está para discussão, ele diz, proposta de lei número 69. Número curioso. E os deputados desatam a rir-se. Não é? Portanto, acaba por ser ali um momento estranho. E a questão é que Mota Amaral disse número curioso, mas ele não... pelo menos a perspectiva que dá é que ele não sabe o que é o 69 ou qual era o 69 que estava na cabeça dos deputados. Portanto... usando expressões do Gato Fedorento, que na altura também reabilizou isso, portanto, vocês encontrarão isto, provavelmente será um sketch com o José Diogo, e que afinal os nossos deputados são malandrecos. E temos o pós-fácil, que é com o Jaime Gama. Jaime Gama, que também foi há 2 mandatos atrás, presidente da Assembleia da República. Portanto, é isto. Portanto, mesmo aqui citando o que está na própria capa. Portanto, o que é política, para que serve, quem é o político, o que é democracia, o que é o Estado, o sistema político, a juventude no passado, a atualidade, cidadania e participação, o direito e a Constituição. Portanto, Jovens e Política é um livro publicado pela Chiado, é maçudo, é um bom livro, gosto bastante, mas, lá está, chega a um ponto que a meio já é irritante, porque está permanentemente a fazer uma bajulação a Cavaco Silva e, portanto, perde o interesse nesse sentido, porque depois passa a ser um livro doutrinário, entendem? Deixa de ser um livro de análise política para passar a ser doutrinário. É a mesma coisa agora escrever aqui um texto e santificar, por exemplo, o António Costa, por exemplo. Entendem? Portanto, essa era a ideia que eu queria passar aqui. Mas ainda assim, vale a pena. Custa também para aí, na altura custou-me 22€, quase assim, género, no lançamento. Portanto, boa escolha. Depois temos aqui, eu escolhi dois ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e este é Política e Entretenimento, do José Santana Pereira. É interessante percebermos isto porque é um livro muito atual. É um livro que realmente mostra-nos como é que é a política atualmente. A política atualmente está num estado que é um entretenimento. É o soundbite. E vocês vão reparar isso também na própria entrevista com o Alexandre Poço, novo presidente da JSD, em que falámos muito e a palavra soundbite veio muito à tona. E é muito isto. Portanto, temos políticos que vão para fazerem tubos de ensaio no que toca a comentário semanal. Temos o caso do Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, que tem um espaço de rúbrica na TV24.
e na TVI mesmo, e isso é algo que eu não gosto, porque é que ele é mais importante e porque é que estão a dar um palco gratuito de propaganda própria, em causa própria, e não estão a dar a outros, por exemplo, que seja também da oposição, da própria Câmara de Lisboa, o que quer que seja. Não vamos estar aqui a discutir o critério, mas é um pouco isso, que é, o que interessa agora é fazer coisas para o entretenimento, e nós vemos isso então, um caso mais gritante com o André Ventura. André Ventura, qualquer coisa que faça no Parlamento, arrasa com todos. Eu não sei, qualquer dia, bem, aquilo deve estar quase um estado de Hiroshima, porque aquilo é sempre a arrasar, aquilo já não deve servir para mais nada, né? Quer dizer, os deputados devem morrer, as cadeias devem ficar todas partidas. Enfim, é toda esta questão dos soundbites que são muito, muito importantes nesta parte. Portanto, lerem isto. Estes são daqueles livros que custam 3,5€ que conseguem encontrar no Pingo Doce ou mandar mesmo vir pelo próprio site deles. Portanto, esta parte, outro do Manuel Braga da Cruz, alguém que já também veio a trabalhar bastante esta parte, portanto, alguém que é da Católica, professor da Católica, e portanto é o sistema político português. É essencial. Sem percebermos isto, não conseguimos entender como é que é a nossa política, não conseguimos perceber os players e, sobretudo, além dos players, as jogadas dos players. Okay? Porque é mesmo isso que nós precisamos. É perceber como é que tudo isto funciona. Porque, lá está, depois o André Ventura, pegando aqui ainda no André Ventura, vem dizer que quer uma quarta república, que esta terceira república já não serve a ninguém. É uma boa terceira república, deixa-me que eu vos diga. É um bom sistema de check and balances, ninguém tem mais poder, portanto, o poder está mesmo no povo, no sentido de as eleições legislativas são muito importantes, portanto, aconselho-vos a lerem este livro, que também de valor 3,5. Agora, de um professor, grande amigo meu, que já usei, já o citei várias vezes, e aliás estamos para combinarmos um episódio juntos, também por conta deste livrinho. Este livro já começa a ser um bocadinho difícil de encontrar, ainda assim vale muito a pena. Consegue encontrá-lo também em inglês disponível. E é do Manuel Irraga. O professor Manuel Irraga, professor nos Estados Unidos da América, português, que nos traz então isto, que é Reinventar a Democracia. E isto foi um livro que eu comprei, portanto, por acaso eu tentei aqui o preço, custou-me na FNAC 12,90. Portanto, conseguem também com pouco dinheiro, por assim dizer, conseguem bons livros. Porque às vezes os livreiros, ou aqueles que nos vendem livros de uma forma geral, podem não ter muito bem a noção do que é que estão a vender. Sobretudo em livros destes que são técnicos, se entendem? Portanto, não estamos a falar de livros de fantasia ou de romance ou o que seja, que se torna mais fácil alguém conhecer e de ler e de perceber melhor os autores. Eu também não estou aqui a dizer que sou um expert, mas é político e, portanto, isto é um livro técnico. E, portanto, eu já usei isto para trabalhos meus da faculdade, tanto para a licenciatura em História como também para o mestrado em Ciência Política, e é mesmo muito válido. E traz-nos aqui muitos alertas daquilo que é nós, sociedade civil, temos que fazer em prol da nossa democracia e também a forma como nós devemos reinventar a democracia. Já falámos aqui muitas vezes neste podcast de a reforma do sistema eleitoral. E, portanto, Manuel da Raga vem também trazer-nos um bocado essa ideia, mas é sobretudo a ideia de proximidade com o eleitor e o eleito. Portanto, isso é o mais importante. Portanto, vale mesmo muito a pena. Comprem este livro. Este livro também é bastante importante para mim. Maria João Rodrigues é professora no ISCTE e deixem que eu vos diga que foi das melhores eurodeputadas que Portugal já teve no Parlamento Europeu. Quer seja em Bruxelas, quer seja em Estrasburgo. Eu estive com ela há uns anos atrás, num programa dela no Parlamento Europeu. Aprendi imenso com ela. Se alguém que respira, dorme e sonha com a União Europeia, é sem dúvida a professora Maria João Rodrigues. Tenho pena que o Partido Socialista a tenha afastado nestas eleições europeias. Perdeu-se um grande quadro. Julgo continuar a dar aulas no ISCTE. É alguém com quem eu também quero gravar episódio. Não tem sido oportuno. De resto da Europa, já pude gravar com o Carlos Zorrinho, a próximo do dia 9 de maio, que é o dia da Europa, e vocês puderam ganhar o livro dele, que era Portugal sem medo, no que toca aquilo que é o paradigma europeu. Portanto, isto foi um livro que ela me ofereceu
a Europa ainda é possível, aventuras políticas no século XXI, e de facto traz-nos aqui uma ideia de como é que nós nos podemos organizar. E afinal, o que é que nós queremos em relação à Europa? Queremos uma Europa federalista? Queremos uma Europa unionista? Queremos dar poder à Europa? Queremos ter poder à Europa? Queremos mais poder nos Estados? O que é que nós queremos afinal? E este livro está editado pela Presença, é pequenino, é conciso, e isso é uma das boas características da professora Maria João Rodrigues, é o facto de ela ser muito assertiva, muito concisa, diz o que tem a dizer e não está com floreados. Portanto, é algo que gosto bastante, é uma forma boa de se ver. Portanto, uma vez mais, tenho pena que tenha sido do Parlamento. Agora, um livro do José Filipe Pinto, com o prefácio do Adriano Moreira, que alguém também escreve no livro que citei dos Jovens e a Política, que é Populismo e a Democracia. Dinâmicas populistas na União Europeia. E, portanto, ele vai aqui, traz-nos uma ideia do que é o populismo, traz-nos as várias escolas de populismo, porque, infelizmente, existem professores que acham que só existe uma escola de populismo, lamento, mas há vários, e cada um tem argumentos válidos e cada um vai se superando no tempo e no espaço. E, portanto, ele traz-nos aqui o que é a ideia do populismo e depois traz-nos casos a casos no que toca aos países. No caso português, está colocado na página 220, fala-nos muito daquilo que é as ameaças tanto à esquerda como à direita, e portanto acaba por ser assim, apesar de situar-se sobretudo mais naquilo que são os casos do PNR, enfim, e na altura também do Movimento Partido da Terra, que foi um movimento também do Marinho Pinto, não é? Portanto, que conseguiu fazer eleger para as eleições europeias, e portanto não podemos esquecer-nos que é um livro publicado em 2007, portanto ainda não havia este fenómeno do Chega, portanto não pode estar aqui contemplado. Peca por isso, peca por não estar aqui, mas ainda assim fala-nos daquilo que é o Bloco de Esquerda e o PCP também, no que toca às coisas, bem como também o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, são pontos interessantes a analisar no caso português, mas tem todo o resto e, portanto, vale a pena. Este livro comprei por 21,90. Estava também, comprei isto em Lisboa, no Alfarrabista. Portanto, mas já vi isto também à venda novo na FNAC, portanto, estou à vontade. Ora, vamos um bocadinho aqui para a nossa vizinha Espanha, à boleia com o Daniel Inarreti, que é basco, e portanto tem-nos aqui, dá-nos sempre uma ideia diferente das coisas, portanto, a política em tempos de indignação. Portanto, traz-nos todo aquilo que é, portanto, mantendo aqui a linha do populismo, traz-nos como é que a política transfigura-se, muda-se em tempos de indignação. Ou seja, para nós percebermos como é que fenómenos como este do André Ventura, Liga do Norte, Movimento 5 Estrelas, o Podemos, o Syriza, todos eles aparecem e depois desaparecem. É neste tipo de situações que nós conseguimos então compreender a política e conseguimos compreender como é que a política em tempo de indignação realmente se transfigura, porque as pessoas passam a querer algo que seja imediato. As pessoas estão tão cansadas, estão tão desesperadas, falta-lhes ideias, votam naquilo que parece fácil, parece alguém diz, não, isto é A, B, B, C, logo A e C, não é? Portanto, ideias assim muito, muito estranhas, mas que são importantes de nós percebermos aqui também. Portanto, é isto que eu tinha nesta parte. Portanto, este é o top 3. Vamos aqui ao top 2. Este pode ser mais polémico, mas vamos ver se tal não é. Portanto, José Sócrates, o Dom Profano. Este livro de José Sócrates, eterna questão. Terá sido ele? Não terá sido ele a escrever? Nunca saberemos. Ainda assim, importa vermos o conteúdo que está aqui dentro. Portanto, Dom Profano, considerações sobre o carisma. O carisma em política cada vez é mais importante. Ou seja,
Eu recordo sempre e trago sempre este episódio quando falo de política e o carisma e sobretudo da parte da imagem do debate que aconteceu entre Nixon e Kennedy, em que temos um Kennedy jovem, brilhante, viçoso, e temos um Nixon enrugado, bastante sisudo, e alguém que lhe perguntou se ele queria maquilhagem, retocar maquilhagem, e ele disse que quem usa maquilhagem são as raparigas. E ele é um homem, portanto, não iria usar. Temos que dizer que isto é os anos 60 nos Estados Unidos da América, portanto, não começa já a fazer juízo de valor do que quer que seja. Ao contrário do Kennedy, que por seu lado disse, besuntem-me à vontade. E isto é engraçado, sabem porquê? Porque na altura foi feita uma sondagem, quando terminou o debate, em que perguntavam a quem tinha ouvido o debate na rádio, antigamente os debates eram apenas na rádio, quem ganhava. E as pessoas disseram Nixon. E depois perguntou-se a quem tinha visto na televisão, e quem tinha visto na televisão tinha dito que quem tinha ganho o debate tinha sido Kennedy. Ou seja, temos aqui o paradoxo de, na rádio, são apenas as ideias, nós não vemos a pessoa. Ok, podemos gostar ou não gostar da dicção dela, mas isso é acessório. Por favor, já assino Catar Moreira, está eleita e a gaga. Portanto, é a ideia das ideias, passa aqui o pleonasmo. Em que, por um lado, Nixon ganha pelas ideias, mas Kennedy ganha pelo seu ar jovem, pela sua energia, pela sua linguagem corporal. Isso é carisma também. Portanto, daí ser interessantíssimo pegar neste livro de Sócrates e analisarmos esta componente então deste dom profano que é o carisma. Há quem tenha, há quem não o tenha. Ele aqui procura demonstrar como é que é possível ganhar, se é que é possível alguma vez ganhar esse mesmo carisma. Ele aqui dá-nos alguns casos, eu vou citar-vos aqui para vocês. Que ele faz uma comparação do Churchill e do Stalin também, mas depois pega no caso de Lula, o carisma da igualdade, Roosevelt, o carisma da transformação, e depois coloca-nos aqui Adolf Hitler, o carisma da ideia, e aqui a ideia está entre aspas. E se calhar se lermos tudo isto e percebemos então as políticas também, política em tempo de indignação, conseguimos entender muito mais daquilo que é a política, conseguimos entender muito mais daquilo que é o nosso mundo. Portanto, este era o número 2, porque é de facto essencial, é uma componente cada vez mais importante. Aquilo que eu vos dei é a teoria. Aqui, e alguma prática, mas aqui está mesmo a prática pura e dura. E portanto, gosta ou não se gosta de José Sócrates, ele é sem dúvida das pessoas mais carismáticas deste país. Portanto, diria que em Portugal só direi 3 pessoas que tiveram assim carisma, ou seja, ou 4 pessoas. Sócrates, Pedro Passos Coelho, Ramalhianes, grande presidente, para mim o melhor presidente que nós já tivemos, e Francisco Sá Carneiro. Portanto, Sá Carneiro teve, sem dúvida, um grande carisma. Pois é, e temos agora este livrinho negro, não é? Portanto, e amarelecidas folhas. Este livro foi um achado, porque a pessoa que o estava a vender não sabia muito bem o que estava a vender. E, portanto, consegui isto por uma bagatela de 4€. E, portanto, foi mesmo um grande achado, porque é uma versão de luxo, está muito bem encadernado, muito bem preservado, e tem 2 obras de Maquiavel, O Príncipe e A Arte da Guerra. Para quem gosta de política e para quem quer fazer política ativa, é do melhor. É um livro que me ajudou bastante, consegui perceber muita coisa com ele, aprendi imenso com ele. Podem dizer, mas ele é da Idade Média. Tudo bem, pode ser da Idade Média, mas o curioso, o fantástico da coisa é que o pensamento dele não está desatualizado. E, portanto, isso é fantástico. Portanto, vale muito a pena. Os livros, duvido que consigam encontrar um destes, mas se encontrarem, terão uma excelente edição comprada. Por outro lado, consegue, obviamente, obter os 2 livros em separado, não é? Portanto, é uma questão de vocês procurarem também, quer seja novo, quer seja no alfarrabista, conseguem encontrar isto muito bem. E, portanto, se conseguirem então encontrar uma versão deste género, há umas versões que também são comentadas, uma delas é comentada pelo Napoleão, também interessante,
porque o Napoleão, há aqui uma citação que é o Maquiavel elenca, uma vez mais recuperamos aquilo que é o carisma, elenca uma série de personalidades, Alexandre Magno, Júlio César, etc. E nas anotações do Napoleão ele coloca um asterisco e eu. Ora, narcisismo e presunção, obviamente, que são os pratos fortes de Napoleão Bonaparte. Ainda assim, é das pessoas mais incontornáveis, das figuras históricas mais incontornáveis e das pessoas que eu tenho mais apreço também no mundo da história, é sem dúvida Napoleão. É uma pessoa que vem do nada, quase. Ele pertencia à nobreza, sim, mas é uma nobreza rapada, percebem? Ele é da Córsega. Os corsos têm um sotaque, e, portanto, os corsos são gozados, e eram gozados imenso na sociedade francesa por serem corsos e falarem com o sotaque corsês. Portanto, é algo a ter em conta. E, no entanto, ele, por via da inteligência, por via do estudo, conseguiu trepar na hierarquia e vir a ser, então, imperador dos franceses, mas também imperador da Europa. Algo que Emmanuel Macron, obviamente, está a fazer todos os possíveis para chegar ao mesmo patamar. Eu acho que as personagens não são comparáveis. Não é comparável porque Napoleão foi quem foi, Macron será quem será, e daqui a 100 anos aparecerá outra pessoa qualquer que poderá fazer mais ou menos do que Macron já fez. Portanto, não gosto de comparar as coisas, sobretudo com tanto distanciamento histórico. É que se são políticos que estão no mesmo tempo, no mesmo lugar, a coisa ainda é possível de calcularmos. Agora, quando já dinsta muito, meus amigos, lamento, mas não é todo ele possível fazermos isto. Não é justo, percebem? Não é um debate sério. E eu aqui gosto muito das coisas quando são debates sérios. Pois bem, e chegamos então assim ao final deste top 10. Espero que tenham gostado. Espero que possam adquirir também os mesmos livros. Podem enviar mensagem privada no Facebook, no Twitter, no Instagram. Eu respondo sempre. Portanto, poderemos falar sobre isto. Alguma dica mais, portanto, se vocês disserem eu quero estudar esta parte ou quero um livro específico, dar-vos aí alguns livros, porque aqui nesta estante estão perto de 100 livros no total. Portanto, imagine o que é, mesmo que eu fizesse uma coisa impossível, que era falar 1 minuto de cada livro, e este gastar 100 minutos. 100 minutos é imenso para vocês, não é? Portanto, vocês iam ficar aqui mais de 1h30 a ouvir-me só a falar nestes livros. E, portanto, acaba por não ser tão interessante para vocês. Portanto, o episódio fica por aqui. Já sabem que vai haver novo episódio para breve. Portanto, eventualmente segunda-feira sairá já o episódio. E ficamos então assim. Aguardo por vocês no próximo episódio. E a Academia Política está a ser preparada. Há novos episódios a caminho também. E, portanto, uma vez mais, pedir todo o vosso apoio, toda a vossa partilha. Porque vocês sabem, este podcast é feito para vocês, mas também deve ser feito por vocês. Ou seja, vocês têm sempre a capacidade de influenciar sempre que assim o quiserem. Portanto, dê sugestões, convidados, temas, estão à vontade. Sabem que eu estou sempre aberto a ouvir-vos. Portanto, como eu digo, e vocês sabem então mais que de cor, até lá tenham boas conversas e já agora, boas leituras. Um abraço.